eu questiono os senhores, começando por Felipe Mota. Pior fim de semana do Gabriel na Fórmula 1, porque assim, ele teve outras etapas com resultados parecidos, mas aí entram vários elementos. Primeiro, no caso de Austin, como ele não conseguiu render durante todo o fim de semana, você tem uma classificação a mais, uma corrida a mais, então Sim. 2 eliminações no Q1. Na corrida sprint ele até que teve um resultado ok, dadas as circunstâncias, mas criou-se ali uma expectativa para quem sabe no quali ele dar a volta por cima, até porque o Hülkenberg foi muito bem nas duas classificações. E agora o Hulk pontuando, voltando a pontuar, aliás, depois de um bom tempo, e o Gabriel ficando bem para trás com relação ao seu companheiro germânico. Como é que você avalia o fim de semana do Gabriel lá nos Estados Unidos, Felipe? Eu acho. Eu acho que a gente pode dizer que foi a pior corrida dele do ano. Acho que houve corridas em que a sensação foi muito ruim, mas que a gente tinha alguém para. A gente tinha um contexto para avaliar, uma estratégia ruim. Quantas vezes a gente ficou na primeira metade do campeonato falando, pô, a Sauber vacilou, hein? Pô, e de verdade, não era lorota. Hoje não. Eu acho que esse fim de semana é o que você falou também. Amostragem, dois quales, 2 corridas, em que ele não aconteceu para ele, o companheiro bem, e acho que é normal, assim, acho que é normal, acho que acontece. Acho sim a pior corrida dele no ano. Uma coisa que está me chamando a atenção, e é natural, mas só estou levando para o público fazer essa reflexão, a diferença que está sendo o Gabriel nas pistas que ele conhece versus pistas que ele não conhece tanto. Né? A parte Fórmula 2 do calendário, ele, andou bem em todas. Nas outras ele tem coisa, simulador é parecido, ele anda, porque não sei o quê. Mas não é a mesma coisa. Né? O primeiro trecho do calendário não foi legal, e desde a pausa do verão, ele até começou melhor do que o Hülkenberg, mas quando vai para. Até porque era a Europa, né? A gente tá falando de Holanda, Monza. Bélgica foi antes. Qual que foi a outra? Tinha mais alguma. Hungria. E aí ele vem com agora uma queda. Acho normal, acho que é curva de aprendizado, mas assim, respondendo sua pergunta para não ficar em cima do muro, sim, para mim foi o pior fim de semana do Gabriel na temporada. E aí, Gui, pior fim de semana? Eu acho que sim. Pelo contraste, pelas sessões decisivas, e acabou sendo vítima de um formato sprint numa pista que ele não conhece. Assino embaixo o ponto do Felipe relativo a calendário. As pistas que ele já conhecia, ele performou bem. Agora em Austin, realmente é uma pista de difícil adaptação, porque a questão de correlação do simulador também não é muito fidedigna, tem alteração de bump toda vez, enfim. Sim. Não, eu concordo, é o pior fim de semana do Gabriel no ano, e muito por causa disso, né? O simulador aqui consegue levar a adaptação do piloto até certo ponto. A gente fala muito sobre a questão da correlação de pista, mas Austin tem um fator em particular que é a questão da ondulação. A ondulação muda a cada semana, não é nem a cada ano. Muito pelo fato da pista ser construída num terreno pantanoso. Então, assim, esse ano, a gente via algumas curvas, os bumps eram notáveis a olho nu, de tão acentuado que era a ondulação. Então torna tudo muito complicado. E você ter um treino livre só para já seguir para uma classificação sprint que ele foi prejudicado. Uma primeira volta que sim, ele cometeu um erro do track limit, mas depois um erro de cálculo da Sauber que soltou ele muito tarde, ele sequer conseguiu abrir a volta. Então já complica por aí. E aí depois isso vai degringolando o restante do fim de semana. Realmente. Agora, pergunto, com relação ao Bortoleto, focando ainda no piloto brasileiro, tudo bem, pior fim de semana dele, mas dá para colocar o Bortoleto como o pior da corrida? Corrida esta que teve Sainz abandonando, Gasly último entre os que finalizaram a prova, 19º piloto francês da Alpine, Bortoleto 18º, Franco Colapinto 17º, desrespeitando a ordem de equipe da Alpine para não atacar o Gasly, inclusive. E por que não o Piastri entre os as opções de voto? E aí, Felipe, quem que você vota para pior? Bortoleto? É um bom ponto. Eu não acho que é o Bortoleto. Eu acho que ele pode defender mais o Piastri, porque eu sempre avalio o que o cara fez com a condição que ele tinha na mão. O Bortoleto podia mais, naturalmente, quando você vê o Hülkenberg. O Piastri também podia. Cara, o Sainz, eu achei um erro. Eu entendo o ponto de reclamar e tudo mais, mas para mim viajou. Quando um cara viaja daquele jeito, a gente tá falando de uma Williams que tinha condição nessa prova, hein? A Williams tinha ritmo. Acho que de todas as equipes, talvez quem saia mais abatida,
tirando a McLaren por ver essa ascensão do Verstappen, é a Williams. Então, difícil, cara. Putz, difícil. Mas não é o Bortoleto. Eu tô entre o Sainz e o Piastri. Vou pensar mais um pouquinho. Gui, a gente já jogou alguns nomes, fica à vontade para incluir outro aqui no hall de piores e já manda o seu voto. Eu vou ficar de Oscar Piastri pela apatia, vai? Já que a gente tanto busca um adjetivo para atribuir ao piloto australiano, apatia no pior dos sentidos, neste caso do GP dos Estados Unidos. Tudo bem, P5 pontuou, mas fez nada. Abaixo do líder do campeonato, abaixo do que se espera de alguém Foi mal que é na o que sprint. mais venceu. Para mim é o culpado da batida da sprint. Então eu não acho que dá para colocar nenhum outro nome nessa disputa do pior do dia. Até porque assim, foi uma corrida morna, a gente não teve erros muito crassos. Teve a questão do Berman lá, um determinado ponto da corrida, mas não acho que coloca ele nesse diálogo aí de pior da prova. Cara, é difícil. Tem aqui, inclusive, na aspa do Bortoleto, ele falou que a gente decidiu tentar fazer uma parada só, mas paramos muito cedo com o médio, acabou que degradou e não tinha mais ritmo para continuar com o médio. Quem tomou a decisão de fazer uma parada só e de parar naquele momento? Se por um acaso surgir a informação que foi ideia do Gabriel fazer essa parada cedo demais, aliás, podia até ter feito cedo demais, mas pelo menos tivesse feito durante o safety car, eu acho que aí talvez credencia ele pro voto de pior, mas como a gente não tem essa informação, eu vou jogar na apatia do Piastri um fim de semana completamente apagado do cara que é o líder do campeonato e que a gente espera mais naturalmente do piloto da McLaren, por causa do carro da McLaren, pelo fato de ser o líder do campeonato, por ser o fato de ser o cara que mais venceu na temporada. Então, um fim de semana inexistente pro Piastri. Temos 2 votos para Oscar Piastri. E aí, Felipe, decidiu-se? Cara, como já levou, enquanto vocês falavam, eu ia pelo Piastri também, mas só para não ficar uma unanimidade, eu vou de Sainz para fazer um 2-1, mas meu voto ia no Piastri também. Então, 2-1 para ele ter aquela menção de que você não joga a corrida pro alto tão rápido assim, não. Tem bastante gente citando o Stroll aqui, alguns dizendo da passada de pano ao Bortoleto. Discordo, mas fiquem à vontade, vocês do chat, para elencar aqui o Gabriel como o pior do dia e o melhor do dia. Rapidamente, bate pronto aí. O vencedor da votação popular foi o Charles Leclerc. Você acha que foi o Leclerc, Felipe? Putz, eu acho que o Leclerc fez uma corrida absurda. Cara, eu acho que o Verstappen é um monstro, também merece. Acho que o Hamilton fez uma corrida honesta. Cara, a gente fala, acho que menos do Berman do que ele merece. Esse rapaz está fazendo uma temporada incrível. Mas eu acho que eu vou de Leclerc. Corridaça do Leclerc. O Berman estava fazendo uma boa prova, né? Aquele incidente dele com o Tsunoda Sim. atrapalhou muito. Não, eu nem votaria nele. Eu nem votaria nele. Quando eu trouxe o Berman, é mais assim, ele toda a corrida tá indo para Q3, tá brigando por ponto, cara, tá ganhando do Ocon muito bem, então assim, eu sempre faço a reflexão, se esse cara fosse brasileiro, como é que eu tava tratando? Pô, eu tava fazendo oba-oba, entendeu? Uhum. Sem ser Pacheco. Então, eu só quis trazer o nome dele de novo ali nos pontos. E mesmo fazendo lambança ali na parte final, termina nos pontos. Só perdeu uma posição. Na verdade, até volta, né, à frente do Hülkenberg, mas o Hülkenberg passa. Mas eu vou com o Leclerc. Eu vou abrir aqui o leque. Vou de Nico Hülkenberg, embora eu ache que Max Verstappen mereça pela dominância que estabeleceu, mas o Hulk fez uma prova muito correta também, se livrou de confusão, conseguiu estabelecer um ritmo bom ali para, de fato, converter esse top 10, porque era uma corrida que era desafiadora para Sauber. Gui, manda o seu voto e a gente arremata esse top. Gosto do Hülkenberg, foi de fato uma boa corrida, coloco como menção honrosa, mas para mim é o Verstappen. O Verstappen está fazendo a diferença no momento em que ele precisa fazer a diferença. E ele já criou um duplex, um triplex, um quadriplex na cabeça de Oscar Piastri, na cabeça de Lando Norris, na cabeça de André Stella e na cabeça de Zac Brown. Então, a performance do Verstappen, ela é
impecável e o impacto que ela tem no campeonato torna tudo melhor ainda.